Então, pessoal, boa noite. Vamos começando o nosso encontro presencial, né, na disciplina de Direitos Humanos e o projeto político-pedagógico da escola, tá? Hoje é o nosso primeiro encontro presencial, claro, com ministrando o conteúdo, né? Então, assim, eu já iniciei a gravação, pessoal, e acho que alguns recados. E aí o Renildo pode dar uma falada também, gente. Estou postando no chat de novo o cronograma das nossas aulas síncronas, tá bom? E o cronograma de atividades. Como já foi falado, e repetindo, os prazos das atividades, eles têm ali, estão colocados como um prazo, porque é como a gente organizou a sequência didática da disciplina. Então, essas são também datas para orientar a realização das atividades e por que elas estão encadeadas. E é claro que cada uma, conforme a sua dinâmica tá, pode, conforme o tempo tem, vai fazendo as atividades mais para frente, já está lendo os conteúdos mais para frente, está exercitando, isso também é possível, né? Acontece, eu recebi já algumas dúvidas de exercícios mais do final também, que eu notei que o pessoal já está correndo atrás, isso é legal, é bom, né? Acho que a educação, o ensino à distância, ele tem essas possibilidades também, né? Para quem tem, digamos, tem um pouco mais de autonomia, se sente à vontade, né? Ou trabalha de forma mais autodidata, mas as datas estão aí para orientar, e depois, como vocês sabem, vai ter um período para reposição de uma atividade, vai ter um período que quem não conseguiu fazer no prazo as atividades depois vai poder estar fazendo na sequência, né? Então é um pouco isso. Eu coloquei de novo no bloco de notas ali, tá? Renildo, alguma consideração sobre isso? Algum recado para a turma também? Bom, quando o Renildo entrar, qualquer coisa, depois ele comenta e fala. Então a gente vai dando continuidade. Gente, então olha só, né? A gente está numa disciplina de disciplina de direitos humanos e projeto político-pedagógico da escola. Então, ela é uma disciplina que, para a gente poder falar dos direitos humanos nesse processo de discussão, de decisão, de planejamento, de como se tomam as decisões e é a participação num espaço de ensino, que a gente não vai pensar só, claro, pautado na escola, porque, como a gente já conversou, a gente tem uma diversidade de estudantes aqui que estão em diferentes momentos profissionais e de inserção no tema da educação, né? Então a gente vai trabalhar outros exemplos também. E o pedagógico, que é o ato educativo, né? De como que se dão e ocorrem essas relações educativas, né? E a forma, porque quando a gente fala projeto político-pedagógico, não tem como pensar, apesar de serem três palavras diferentes, isso de forma indissociada lá. São intrinsecamente relacionados, apesar de cada palavra ter o seu significado. Mas a força desse projeto político-pedagógico, né, é exatamente isso, né? É a composição entre essas três perspectivas, né? E a gente poder estar conversando sobre isso um pouco, né? Então, gente, conforme vocês já viram, e se não viram, vão ter a oportunidade de ler nos textos que foram colocados na plataforma, do vídeo que foi colocado também lá, né? Que traz um pouco essa discussão. Se for pensar assim, gente, hoje, no contexto das escolas, do curso de graduação que vocês fizeram, em algum curso que vocês possam estar ministrando aula, seja, por exemplo, um EJA, seja uma universidade particular, seja na universidade pública, seja numa escola, seja num curso, inclusive este próprio curso que vocês estão fazendo, ele tem um projeto político-pedagógico, ou até um projeto de curso, né?
Porque muitas vezes tem, e é dentro dessas disputas, gente, que se tem em torno do projeto político-pedagógico, inclusive tem quem não gosta de falar a palavra político em educação. A gente tem esses tabus ainda até hoje, né? A gente fala em projeto de curso, ou só projeto pedagógico, né? E não quer falar do político, enfim. Que são, sobretudo, perspectivas e formas de construção social e da construção a duras penas da nossa democracia, né? Sobre o debate público e o uso de, inclusive, determinados termos, né? E essa confusão que a gente muitas vezes tem na sociedade, que o político necessariamente ele é vinculado a alguma questão partidária, e não, né? O político é uma dimensão da vida e das relações sociais que é ontológica a nossa existência, né? Que é são as nossas condições e como a gente opta a partir dessas condições e da nossa realidade em tomar as decisões na vida da gente. Então, tem também isso. Então, a gente vai estar conversando hoje sobre um pouco assim essa retrospectiva histórica, conversando os elementos de um projeto político-pedagógico, conforme o tempo que a gente tiver disponível conversando aí um pouco a partir da experiência que cada uma tem em relação a isso, algo que queira trocar, questões, né? E é isso, gente. A gente trouxe essa primeira parte pensando assim, o projeto político-pedagógico, uma aula específica para falar disso. Para no próximo encontro falar, digamos, de forma mais relacionando os direitos humanos, né? Esses direitos transversais, pensado no contexto da educação e do projeto político-pedagógico. Não que a gente não vá estar falando, de certa forma, a todo momento disso hoje, mas a gente vai estar mais focado na discussão de projeto político-pedagógico, tá bom, gente? Então, turma, for pensar, assim, acho que tem algumas questões que é, assim, se faz, né? Por que elaborar, e no caso de vocês aqui no contexto do curso, por que estudar o projeto político-pedagógico? Não sei se vocês fizeram essa pergunta ou que de acho é isso de projeto político-pedagógico, né? Então, assim, né, para quê? E para que serve isso, né? É para refletir, elaborar, repensar as vivências de práticas escolares ou das práticas institucionais dos espaços de educação que a gente já frequentou ou vai vir a frequentar, né? E para isso a gente precisa saber aonde quer chegar e onde está. Isso é importante, né? Ou seja, é ter uma clareza muito grande de qual o propósito dos espaços aos quais a gente ocupa nas discussões em educação. E a partir disso, a resposta sobre projeto político-pedagógico ela pode vir e começa a vir à tona, né? E principalmente aonde que quer se chegar. Porque há um projeto aí, né? Então isso tem que ser planejado, organizado, dirigido, tem que ter uma administração nisso, né? Organizacional, infraestrutural, né? Neste projeto, né? Então, nessa discussão de projeto político, pedagógico, né? Tem relação com essa definição de rumos e opções da escola ou das instituições educacionais que cada um frequentou, né? Então, assim, como se define os rumos e a participação é o aspecto político, né? E tem nisso com competência educacional para concretizar essas opções. E essa competência educacional, gente, é a forma também que tem a ver com a forma como as atividades da escola em relação à comunidade, em especial aos e às estudantes, são realizadas fora da sala de aula, em sala de aula, nas aulas, na avaliação, na metodologia, na forma de transposição dos conteúdos, como as aulas são ministradas, né? Tem toda uma discussão aí e principalmente como que se tomam as decisões em comunidade escolar. Porque principalmente é ter uma visão assim, a escola ela não se resume, ou pelo menos
Claro que nas relações políticas e de hierarquia, cada um tem uma função e um propósito e um objetivo dentro de uma instituição educacional, né? Mas não é por isso que devam se criar, digamos, hierarquias, no sentido principalmente que essas diferentes funções e atribuições que cada um tem no espaço, isso se forme hierarquias extremamente assimétricas, né? Porque não existe escola sem professor, professora, não existe escola em especial sem estudantes, e também não tem como constituir uma comunidade escolar sem não levar em consideração o entorno da instituição educacional, ou seja, a comunidade, pai, mães, responsáveis, né? Num contexto escolar ou da instituição educacional, né? Então, para concretizar essas opções no cotidiano da escola, aí que entra o aspecto pedagógico. E o projeto é como isso tudo é planejado, seja o aspecto político e o aspecto pedagógico, né, gente? Então, assim, questões iniciais, né, trazendo aqui alguns elementos para orientar a discussão, né? Então, a gente pensa assim, e é aquilo, gente. Eu fiz ensino superior, agora estou vendo, estou fazendo os concursos e tal. Por que meu curso era assim, não era assado? Por que a gente participava de determinadas discussões não? Por que certas coisas chegavam? Por que tinha aquela disciplina naquele semestre? Por que o curso foi pensado de tal maneira? Isso tudo, em tese, está no projeto político-pedagógico, gente. Né? Está no projeto político-pedagógico. Então, assim, é que se pensar daí assim, todo curso tem que ter projeto político-pedagógico, professor? Tem, seja na graduação, na pós-graduação, nessa especialização e nas escolas. Né? O MEC agora tem pedido com mais frequência, mas de 10 em 10 anos os cursos de graduação têm que renovar o seu projeto político-pedagógico, inclusive nas particulares. Quem já está ministrando ou fez curso em particular tinha também um projeto político-pedagógico, por mais que talvez nunca tenha sido falado disso. E se por acaso alguém fez um curso e não ouviu falar disso, bom, aí tem a ver com uma questão de concepção política da instituição, né? Do curso que vocês fizeram, aí já é uma primeira questão que dá para ir elaborando, né, gente? Enfim, nesse sentido. Gente, eu fiz aqui um esquema bem objetivo, tá? Para a gente ir pensando a formação e as partes do projeto político-pedagógico, porque muitas vezes a gente vai assim, mas isso é um documento só? Claro que tem a materialidade burocrática do documento, né? Porque a gente está em instituições, e instituições têm as suas lógicas burocráticas, e desde a constituição da burocracia, um dos princípios da burocracia, a gente pode ver isso lá em Max Weber, quem fez introdução à sociologia, ou é do campo da sociologia, enfim, mas lá na sua graduação independente, todo mundo fez alguma introdução à sociologia, né? Então, tem o princípio da burocracia é a documentação. Mas, para além disso, e na perspectiva que a gente trabalha aqui no curso, e pensando, sobretudo, os aspectos do direito humano, a gente trabalha o projeto político-pedagógico como um processo político, né, de formação e de constituição e de elaboração, constituição e fortalecimento do debate democrático no país, né, gente? E nas instituições, sobretudo instituições de educação. Esse é o objetivo princípio. Claro que, se a gente for pensar hoje na nossa democracia, na condição que ela está, na ascensão de regimes aristocráticos no mundo, enfim, e das ameaças hoje que estão postas para a democracia, talvez seja um dos debates mais necessários no âmbito educacional para a gente estar fazendo, inclusive, para se repensar os cursos que a gente fez, debate nas escolas hoje, principalmente, né? Então, assim, gente, eu fiz um esquema pensando assim, depois eu estou apresentando ele inicialmente e depois esse slide se repete no final. Porque todo esse esquema aqui, a gente vai conversar um pouco parte por parte hoje nesse encontro. Então,
tem na formação do PPP, que se chama, né, a abreviação, do projeto político-pedagógico, o processo coletivo de elaboração dele, que em tese deveria ser, e hoje a gente tem que considerar, gente, que muito projeto político-pedagógico é feito e muitas vezes tem instituição, principalmente particular, tem que dizer, e tem escola que encomenda o projeto político-pedagógico para ser feito, ou é feito por meia dúzia de professor, e muitas vezes a comunidade não é consultada, mas um dos princípios do projeto político-pedagógico, e no esteio histórico que ele vem, que a gente vai ver, ele pressupõe um processo coletivo. Ele tem fundamentos da construção dele, e dentro do processo de formação do projeto político-pedagógico, ele tem as dimensões dele. E ele tem as duas dimensões constitutivas, que é a dimensão política e pedagógica, né? E tem as partes estruturais desse projeto político-pedagógico, gente, que é, ou seja, a sua apresentação, a sua justificativa, fundamentos teórico-metodológicos, né, que é a concepção de educação da instituição de ensino, a concepção de sociedade que essa instituição tem, a concepção dos sujeitos, da comunidade escolar, o que é o papel do docente, dos técnicos em assistência em educação, dos estudantes, das mães, dos pais, dos responsáveis na escola, né? A concepção também de comprometimento, né, na discussão das atividades, uma organização curricular. E aí, gente, já dizendo, tem muita gente, mas muita, principalmente nas universidades, que confunde projeto político-pedagógico com currículo. E currículo, gente, é só parte de uma dimensão de todo esse projeto, né? Por que é muito valorizado o currículo? É claro que é porque é ali que é organizado os horários, o fluxo de trabalho dos docentes. Então, ele é um espaço supervalorizado também, porque, ele é um espaço de disputa de poder e de relações de trabalho. Mas ele não é o projeto político-pedagógico. Ele faz parte do projeto. Então, debater currículo não é a mesma coisa que debater projeto político-pedagógico. E tem muita gente que faz essa confusão ou que acha que só debatendo o currículo já debateu o projeto. E não dá. Tanto que, por exemplo, na universidade, vários cursos fizeram dessa forma, pensando que o projeto era só currículo, bateu na pró-reitoria de graduação e voltou. Voltou para os cursos readequarem a discussão, né? E também tem, gente, debater infraestrutura e o planejamento administrativo faz parte do projeto político-pedagógico também. Tem infraestrutura do que precisa. O projeto de 5 em 5 anos vai ser debatido. O que em 5 anos a gente tem que alcançar para ter a infraestrutura necessária, o que a gente precisa manter e talvez o que a gente precisa substituir ou colocar no lugar. Também está nessas partes estruturais do projeto. Então, gente, nesse esquema, pensando essas 3 dimensões que a gente vai conversar hoje na aula aqui. Tá bom? Então, gente, antes da gente conversar um pouco do esteio histórico, do que é esse projeto político-pedagógico, acho que é bom a gente conceituar, caracterizar o que é ele, né? Dizendo assim, né? Então, baseado nos textos que estão colocados para vocês ali, pessoal, para leitura, pensar o projeto político-pedagógico é o documento que expressa a identidade da escola, seus valores, suas finalidades educativas e a forma como ela se organiza para cumprir sua função social. Então, quando os direitos humanos eles perpassam, atravessam o projeto político-pedagógico, a escola deixa de ser apenas um espaço de transmissão de conteúdos e passa a atuar, né, como um espaço de formação para a cidadania, democracia e emancipação, né? Essa tão almejada emancipação, mas o que é ser livre, o que é democracia com a sociedade que a gente tem hoje, né, gente? Com essa desigualdade social brutal que a gente tem, sobretudo no Brasil, que é estruturante da nossa história, né? Então, assim, o que é pensar isso? Quais são os desafios e o que a gente tem que ainda almejar e caminhar para isso, né?
Então, o projeto político-pedagógico também tem esse objetivo de coordenar as ações desenvolvidas na escola, de modo que elas não sejam aleatórias, mas elas tenham uma organização, um propósito, estejam previstas, né, apontem para uma direção construída pelo coletivo da escola, não só por um segmento ou muitas vezes imposto, né, pessoal, escola, curso, no espaço educativo que se esteja, né. E para pensar um projeto político-pedagógico, gente, tem que pensar nas questões históricas da escola, políticas, conjunturais, né? Qual é a conjuntura que se vive no município, no estado, no país, né? E também as questões, tem uma questão conjuntural mais ampla e tem também as questões de rotina, do cotidiano da escola, né? E, sobretudo, o projeto político-pedagógico também ele tem que prever e estudar alternativas e novas propostas em relação ao anterior. Então, chegou a Secretaria de Educação, chegou o MEC e disse para nós, tem que atualizar o projeto político-pedagógico. Daí copia, muda umas palavras e envia de volta. Ou seja, a gente tem que pensar, gente, que no nosso cotidiano, e é isso que eu digo, inclusive, para coordenador do curso que eu dou aula, é o quanto a gente não é responsável por aquilo que a gente reclama, né? E da dificuldade que a gente tem hoje de fazer essas discussões. Porque assim, gente, a gente está aqui num espaço científico, né? Então, assim, claro que eu tenho desejos, aspirações, utopias, né? Em meio às dificuldades que a gente tem, muitas vezes esse ambiente distópico que a gente vive. Eu tenho pretensões, propostas, vontades de mudança, mas em meio a isso tem a realidade. E fazer ciência é falar sobre como as coisas são, não como a gente gostaria que elas fossem, no sentido de trabalhar isso enquanto conteúdo, porque a gente não está aqui para avaliar as nossas aspirações, até porque tem outros espaços para trabalhar isso, é o movimento que a gente milita, é o partido político que a gente possa, porventura, fazer parte, os espaços de organização política também, e os projetos de extensão, né, gente? Mas aqui, quando eu faço essas ponderações, a gente tem que falar a realidade como ela é. Porque é exatamente tendo o diagnóstico da realidade que a gente vive, a gente tem as bases para construir a mudança. Não tem como construir mudança, gente, em cima de ilusão e fantasia. Ou simplesmente, puramente, naquilo que a gente gostaria que o mundo fosse. Porque a utopia, ela é calcada a partir da realidade que a gente vive, né? Então, é importante também considerar isso, né? Então, por isso que eu sempre vou ir fazendo essas ponderações aqui. Pensar, gente, que o projeto político-pedagógico ele vem de um conjunto de mobilizações das organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais em educação, das comunidades escolares, das universidades, né? E ela vem como reação e ação em relação a uma escola tecnocrática centralizada e autoritária, que a gente teve, sobretudo, né? E que solapou outras experiências, digamos, de constituição democrática ou de outras perspectivas pedagógicas, a não ser essa, né? Durante o período da ditadura militar no Brasil. Né? Então, pensar a escola durante o período da ditadura militar e das políticas educacionais da ditadura militar em conjunto com as políticas MEC, o SAID dos Estados Unidos, na América Latina e no Brasil, né? É pensar uma forte centralização administrativa, um planejamento tecnicista, né? Tecnicista e exclusivamente preparado para a preparação de mão de obra de trabalho, né? Separação entre quem decide e quem executa, muito grande, e um currículo prescritivo e homogêneo, né? Enfim, um currículo que, digamos, era muito mais encaminhado a dizer o que as pessoas deveriam fazer e já indicando sem nenhuma discussão o que seria bom para o desenvolvimento da ação dentro do projeto desenvolvimentista que se tinha ali naquele contexto de ditadura, né? Então, a escola era vista como executora de políticas e instrumento de controle social, né? Não tinha previsão, inclusive, seja dentro das universidades ou das escolas, né, um espaço institucional para uma construção coletiva de projeto, porque isso já estava dado
pelo regime, né? Mas aí vocês podem me perguntar, mas professor, não tem algumas coisas como forte centralização administrativa, planejamento tecnicista, separação entre quem decide e executa até hoje? É uma pergunta, né? É uma perspectiva. Dá para se pensar a escola vista como executora de políticas, é que você pensar, enfim. Gente, antes da gente entrar nesse esteio de constituição histórica do projeto político-pedagógico, alguma questão, pergunta, alguma coisa que vocês queiram expor aí nesse momento, antes da gente entrar prosseguir com a discussão sobre a perspectiva histórica do projeto político-pedagógico? Cleiton. Oi, professor, como vai? Tudo bem? Bom dia, boa noite, tudo bem? Boa noite. Professor, tenho uma dúvida, eu coloquei no chat, Ah, tá. sobre essa dimensão territorial, né, do Uhum, plano político-pedagógico, né, de ver a realidade e tentar alterá-la, né, para um melhor, assim. uhum. Digamos que o entorno, né, seja violento, então como que eu vou lidar com aquela violência na comunidade, né? E como que, a minha pergunta é como que isso funciona num curso como o nosso, que é um curso online, onde é esse território, né? Quais são essas realidades que a gente tem em conta nesse PPP dessa pós-graduação, né? Que eu também desconheço, né? Mas, enfim. É uma ótima pergunta, Cleiton. Não sei se poderia falar depois, mas eu vou falar rapidamente aqui, depois eu vou aprofundar isso, tá? Mas assim, de uma perspectiva de educação à distância, a gente tem pelo menos que olhar dentro de uma perspectiva tridimensional, pelo menos. Considerando que é uma educação à distância e é uma turma constituída por diferentes experiências e formações profissionais e diferentes contextos no Brasil, eu acho que tem uma primeira questão que é a partir dos contextos de vida que a gente tem e das condições que a gente tem para estar tá fazendo esse curso, né? A gente tem o campus sede aqui, que é o campus físico e que em algumas edições da especialização era previsto, inclusive, ter encontros presenciais, mas hoje já nesse modelo atual de pós-graduação, a gente só tem os encontros síncronos virtuais, né? Mas a gente tem um espaço físico aqui onde estão a maioria dos professores e professoras do curso, onde o curso é operacionalizado burocraticamente, aonde aqui em João Pessoa é construída essa plataforma, né, que vocês têm acesso, né? Então, assim, tem essa realidade daqui e tem a realidade virtual. Dentro de uma virtualidade que se dá online, offline, mas principalmente, claro, aqui agora online, que é o Moodle, né? Que é onde a gente interage e dentro dessa condição virtual, onde cada uma está na sua realidade e na realidade institucional, a gente, nessa condição, tenta produzir conhecimento, né? É claro que, por exemplo, a aula da semana passada com o professor Tony, ali era um espaço, por exemplo, era a aula inaugural do semestre da pós, né? Então, assim, ali como foi, muita gente fez intervenção, achei bem legal, estava mais escutando, porque eu também já estava em outros processos aqui, né? Semana corrida, mas eu vi que muita gente interagiu, então ali é um espaço. Daí tem que ver, na medida que a coordenação for fazendo reunião com vocês, vai tendo feedback. Tem também, gente, assim, todo o trabalho pedagógico da tutoria com vocês. Então, assim, essa territorialidade tem uma territorialidade virtual, tem uma física que é do campo sede e tem da realidade que cada um de nós vive no curso, né? Então é uma realidade bem específica que é diferente do ensino presencial, que tem um território que é a sua comunidade, o espaço onde a escola está inserida, essa relação com essa comunidade, né? Principalmente, né? Mais com os estudantes que moram em torno e no mesmo bairro da escola, né? Então se dá numa outra constituição. Então um curso lato sensu ele tem uma perspectiva de territorialidade assim de sobremaneira virtual, né?
Não sei, mas isso a gente vai conversando. Então, esse nosso território é virtual, que é onde se dão essas relações de poder, de cultura. E daí o poder, ele tem um limitante dentro da plataforma virtual, porque mesmo o tempo da aula, a virtualidade é que dita como é que vão ser determinados procedimentos pedagógicos, sobre quem pode falar mais, das condições de participação. Ela por si só vai trabalhando também essas relações políticas de poder, né? E tem uma limitação dentro da virtualidade de certa forma da forma como as decisões são tomadas devido à distância, né? Então são muitas coisas para pensar aí. De fato, acho que foi uma boa questão. Porque é isso, gente, a gente tem que pensar também a partir da nossa realidade, né? Agora, claro, também, para a gente já prosseguir com o conteúdo, gente, a gente tem que pensar, e pensar projeto político-pedagógico é isso, é pensar as condições de produção educativas do ensino, né? São essas relações que a gente está tendo aqui nas condições que a gente tem. Então, é um pensar e repensar sobre a educação à distância também. O que ela promove, quais são as suas possibilidades e os seus limites, né? Então, tem isso também. Eu vi aqui do chat, depois eu vou seguir com a gente comentando isso, tá, gente? Mas vou tocar aqui. Gente, depois daquele contexto anterior ali, que foi falado sobre esse contexto histórico do projeto político-pedagógico, a gente vai falar, tem o projeto político-pedagógico, então, ele surge, é discutido, debatido, sobretudo em relação ao projeto de educação, e a partir de um projeto de educação no Brasil, o que a gente quer das nossas instituições escolares nos diferentes níveis, né? No processo de redemocratização e emergência da gestão democrática, e a gente está falando do esteio dos anos 80, né? E inclusive antes de 85, né, gente? Então, com o enfraquecimento do regime militar e nesse processo de transição, né, a gente tem os movimentos sociais e educacionais pressionando pela democratização não só na sociedade, mas na educação. Os intelectuais da educação defendem a autonomia das instituições escolares, né? Uma autonomia, claro, relativa, mas que as instituições tenham sua autonomia, e, sobretudo, hoje as universidades ainda têm um determinado grau de autonomia, ainda bastante relevante, né? Mas um debate sobre a autonomia da escola. E surge a ideia de projeto de educação no Brasil como a possibilidade de uma construção coletiva entre comunidades escolares, entre professores, estudantes, técnicos administrativos em educação, né? Dessa possibilidade, e com a comunidade das escolas e a sociedade, né? Sobre que instituições que se quer. Então, dentro de todo esse processo de pressão e debates, dentro, inclusive, na sociedade e no Congresso Nacional, na Constituição Federal consta, né? Que fala, o artigo 206, inciso 6º, fala da gestão democrática do ensino público. Então, aqui nasce, gente, digamos, é a semente inicial que nasce da fase jurídica, que cria as condições jurídico-burocráticas, né, e institucionais para se consolidar o projeto político-pedagógico. É na Constituição de 88. E começa a surgir esse debate nas escolas. E muito forte, gente, principalmente a partir dos anos 90. E aí, gente, tem algo no qual, a partir de uma Constituição nova, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que se tinha na época da ditadura, ela foi revogada. Claro. Porque num contexto democrático, só faz sentido, né, ter uma outra lei de diretrizes e bases a partir desse esteio, desse chão de construção de uma constituinte, né, de uma outra lei de diretrizes e bases, né. E, gente, pensando assim, essa discussão de uma LDB durou 6 anos, tá, no Congresso Nacional, 6 anos. E a partir dessa nova LDB, que entra aqui a institucionalização do projeto político-pedagógico,
essa lei determinou, né, que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica, ou seja, as instituições têm autonomia para isso, né? Então, é nesse marco que a LDB transforma a proposta pedagógica em obrigação institucional. E aí, gente, em todo esse debate que culmina na LDB, teve um protagonismo muito grande de pesquisadores, pesquisadoras no tema, inclusive da Ilma Veiga, que vocês estão lendo o texto, de alguns outros autores que estão nos textos da disciplina, o Demerval Saviani, Moacir Gadotti, Gaudêncio Frigoto, vários pesquisadores, né, tiveram uma importância muito grande nesse debate, Darcy Ribeiro, né, tanto que a LDB tem um nome, digamos, informal de Lei Darcy Ribeiro. Né? Então, esse é o marco legal que transforma a proposta pedagógica das escolas terem que ter uma proposta pedagógica em obrigação institucional. Né? Mas na LDB não se usa a expressão projeto político-pedagógico diretamente, mas se usa o termo proposta pedagógica. Né? O termo projeto político-pedagógico ele se consolida na literatura acadêmica e a partir das disputas políticas dentro do âmbito da discussão da educação no Brasil, dos movimentos, das organizações em educação. E principalmente nos movimentos e organizações mais de cunho progressista e de esquerda, né? Mais de cunho popular, enfim, a discussão e com este termo, né? Que, na verdade, o que se debate é um projeto político-pedagógico. Então, gente, a partir desse processo, nos anos 2000, 2020, é que entra essa discussão da necessidade e da importância e devido à luta dos movimentos sociais, movimentos identitários, das comunidades, dos povos indígenas, comunidades quilombolas, né? Do povo preto, do movimento LGBTQIAPN+, né? dos movimentos feministas, enfim, de toda essa discussão, inclusive de um tema que estão falando aqui, inclusive sobre ter o direito à inclusão digital, né? Então, todas essas discussões passam a entrar na discussão de projeto político-pedagógico. Então, tem todo um processo de mobilização e luta, e que em muito só é possível num determinado contexto político de governo, digamos, de cunho progressista, e que tem na sua base propostas populares, né, que acompanharam a construção desses movimentos desde os anos 80, 90, né, e só foi possível num contexto dos anos 2000, a partir de determinados governos, né, daí entra ali todo esse esteio, principalmente os governos Lula 1 e 2, né. Isso é fato, não é a minha opinião, tá? E nem é campanha, né? Então, assim, é o fato. Foi ali que se deu as condições político-contextuais para que determinados debates viessem à tona e adentrassem no espaço, inclusive, da educação, das escolas, das universidades, né, gente? Então, a partir do Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que é previsto uma série de políticas de diversidade nos espaços e instituições de ensino no Brasil. E aí, nesse contexto, é que se teve uma ampliação do debate sobre raça, gênero e inclusão. Tá? Aí, pessoal, é no próximo encontro que a gente vai debater especificamente, certo? Esses direitos no âmbito da escola e como eles ocorrem e exemplos de experiências, né, no contexto escolar, tá? Então, eu não vou me aprofundar especificamente nisso aqui, porque hoje o nosso foco entra ainda em projeto político-pedagógico. Né? Então, a partir dos anos 2000, o projeto político-pedagógico ele passa a incorporar educação inclusiva, relações étnico-raciais, combate às discriminações e uma cultura de paz nas escolas. Né? Passa a ser trabalhado, gente. Só que a gente tem que olhar as contradições e as reações no processo, né, gente? Então, ao mesmo tempo que o movimento popular em educação reage
à ditadura, tem uma reação também a esses movimentos, inclusive, principalmente, esse momento se inaugura a partir dos estudos que se tem sobre escola, a partir dos anos 2010, 2020, que é 2015, quando começa esse debate a partir dos movimentos da extrema-direita sobre escola sem partido, escola com ideologia de gênero. Então tem uma nova tensão aí que entra, que é o avanço das políticas conservadoras. E principalmente como esse debate se deu de 2015 ao esteio ali da eleição do governo Bolsonaro, que é um governo que se assume enquanto de direita, conservador, pautado em vários valores e de uma concepção em outra concepção de educação em relação à diversidade nos espaços, né, gente? Então, tem um avanço de políticas conservadoras, tem uma disputa sobre o currículo, ou seja, sobre o que deve ou não ser ensinado nas escolas, nas instituições, nas universidades, tem esse debate, e as tentativas de neutralização política da escola, né? Da escola, das instituições de ensino. Né? Então, tem também essa reação nesse processo, e isso também tem que ser considerado. E debater, gente, direitos humanos hoje não é só essa construção que a gente faz pela diversidade, pela inclusão nos espaços escolares, pelo fim da discriminação, dos estigmas, estereótipos, né? Bullying, né? É também lidar com essas tensões hoje na escola. E, inclusive, lidar com essas tensões, gente, por exemplo, na discussão da reforma do ensino médio agora, essa que foi promulgada em 2024, por mais que todos os problemas que ela tenha, ela teve avanços e tinha propostas muito mais retrógradas a partir da organização dos movimentos de extrema-direita, organizações empresariais e alguns movimentos de alguns segmentos neopentecostais também, sobre proposta da educação, sobre discussão de como deveria se dar a discussão de religião nas escolas, e são propostas que foram derrotadas, né, gente, na Conferência Nacional de Educação. Então também tem que levar em conta esses embates, digamos, na discussão das comunidades escolares, isso também está em disputa, gente, sobre concepção de escola, cotidianamente. E na universidade também, não se engane. Até 2 anos atrás, a gente teve um interventor, por exemplo, na Universidade Federal da Paraíba e em várias universidades do país. Né? Então, assim, isso está colocado, né, gente? Democracia, ela é uma conquista e que a gente tem que lutar todo dia para que ela seja mantida e a gente mantenha a conquista, não basta só conquistar. Né? A gente tem que construir e tentar manter ela no dia a dia, né? Então, gente, desse modo, quando a gente fala do projeto político-pedagógico, dentro de todo esse esteio histórico que a gente viu aí, conforme essa proposta foi avançando e como foi se desenvolvendo, né? Então, quando a gente fala de projeto político-pedagógico, a gente fala da organização do trabalho pedagógico em 2 níveis, que é a organização da escola como um todo e a organização em sala de aula, incluindo essa relação com o contexto social imediato, procurando preservar essa noção de totalidade. Por isso que quando a gente fala em projeto político-pedagógico, não é debater só a estrutura da escola, não é debater só o currículo, não é só debater propostas políticas de como a gente gostaria que a escola fosse, né? O projeto ele tem uma totalidade, né? Digamos assim, na forma como ele foi construído, como ele deve ser, e muitas vezes deveria, né, gente? Porque, na realidade, tem muitas contradições, né? E disputas sobre isso, por mais que seja uma lei, esteja previsto ali que tenha que fazer, né? Só que a realidade é disputada, né? Gente, assim, então, até aqui, gente, alguma dúvida, alguma questão, algo a ser falado? Senão eu vou seguindo. Então, gente, essas questões ou essas novas formas aqui, por exemplo, parafraseando uma citação de um texto de 91, gente, de culminação do debate sobre o projeto político-pedagógico, né?
essas novas formas que tem que ser pensada diferente ali daquele contexto antes da Constituinte e da ditadura, né, que ela fala, em um contexto de luta, de correlações de força. Então, não tem como pensar, gente, um projeto político-pedagógico sem pensar em correlações de força. Porque em qualquer instituição de ensino, gente, seja privada, seja pública, o nível de ensino que for, tem correlação de força entre professores, com diferentes concepções do que deveria ser aquele espaço, do que deveria ser a educação. Entre os estudantes, e as estudantes também têm, entre os técnicos administrativos, entre a direção, né? Então, assim, tem correlações de força, às vezes, favoráveis e desfavoráveis a se ter um projeto político-pedagógico. Então, elas têm que nascer do próprio chão da escola. Né? E daí ela diz que não podem ser inventados longe da escola e da luta da escola. Né? Tem que arrumar aqui, saiu com um erro. Então, gente, tem que prever aqui, sobretudo, os princípios que, em tese, pensar o projeto político-pedagógico que ele foi feito, que é a partir do princípio da igualdade, da qualidade política, que inclusive é um debate que tem ali sobre esse debate da qualidade política, de como se dão os debates e da coletividade que consta ali nos exercícios do questionário para vocês fazerem, da gestão democrática da escola, como é que ocorre essa gestão. Autonomia relativa à liberdade é algo que se experimenta em situação e esta é uma articulação de limites e possibilidades, gente. Então, ter liberdade, autonomia, não é só ter possibilidades, tem limites também. Né? Tem limites também, seja os limites contextuais, o limite a partir da gestão estadual, municipal e federal que se tem, e os próprios limites do que é a partir do que é o objetivo da escola. É aquilo, gente, não tem como colher banana num coqueiro. Então tem muita gente que fica demandando da escola, da universidade, coisas que não são princípios ou que essas políticas públicas em educação não vão dar, não vão poder dar, porque não é ali que determinadas coisas se fazem, é em outros espaços. Então os limites também são esses, que é a partir de ter clareza dos objetivos institucionais das instituições que a gente vai estar inserido, ou se inserindo, ou já estamos inseridos, né, gente, vivendo, né. E valorização do magistério, gente. Né? Valorização do magistério e da escola. Então, assim, não tem projeto político-pedagógico possível, gente, sem dinheiro para caneta, para os quadros, ou mesmo ainda de giz, faltar as condições, as condições para se operacionalizar uma aula, as condições didáticas, as condições estruturais para poder desenvolver as atividades. Então, envolve situação de laboratório, desde a situação do banheiro, gente, do refeitório, dos espaços de recreação, de convivência, né? Eu não estou falando só de escola, universidade também, gente, né? Então, assim, valorização do magistério. Não tem como ter um projeto político-pedagógico, gente, em condições de execuibilidade ideais, sem uma valorização do magistério. Que é o respeito a partir das relações de trabalho, ter um salário digno, né? Ter a sua autonomia didática respeitada, sua liberdade de cátedra. E aí uma coisa que é importante, gente, muita gente fala assim, professor, mas liberdade de cátedra é poder ir para a aula e fazer o que quiser? Não é. Porque a liberdade de cátedra é uma liberdade relativa. E a cátedra, a liberdade dela se dá a partir do projeto político-pedagógico. Então, a gente tem a liberdade sobre a forma de ensinar e aprender o conteúdo que está posto a partir da discussão do projeto político-pedagógico. Então, liberdade de cátedra não é em sala de aula fazer o que bem entende. Né? Mas sim ter a liberdade de ensinar e aprender a partir das teorias, conceitos, métodos, né? Que acham apropriados para passar aqueles conteúdos que estão na ementa da disciplina. É isso. Então, eu não teria, gente, por exemplo, como trabalhar essa disciplina sem estar falando de projeto político-pedagógico, mesmo que eu tenha uma opinião diferente ou que eu quisesse. Né?
porque a minha liberdade de cátedra, temos uma disciplina que tem um objetivo e que tem um projeto político-pedagógico do curso de vocês aqui, né, gente? Então, isso é importante. Então, gente, nesse contexto, a escola, e aí, Cleiton, o próprio curso aqui, ele persegue finalidades. Então, é importante ressaltar que os educadores, a gente, né, precisa ter clareza das finalidades da sua escola, da sua instituição. Só que, para tanto, tem que ter essa necessidade de refletir sobre a ação educativa que a escola desenvolve, né, gente? Com base nas finalidades e nos objetivos que ela define. Que a escola define a partir da sua autonomia relativa, a partir de um plano estadual de educação e de um plano nacional de educação. Então, a escola tem autonomia para fazer o que bem entende. Ela tem autonomia para gestar e desenvolver formas político-pedagógicas de ensinar a aprender a partir da sua autonomia e da sua realidade. Mas existe um plano nacional de educação, existe as bases nacionais comum curriculares, né? Então, é isso. Então, as finalidades da escola referem-se aos efeitos intencionalmente pretendidos e almejados. É aquilo, gente. A escola, a educação, é uma política pública com limites e possibilidades. Mas ela tem um limite, sobretudo, pelos objetivos que ela tem. O ideal, gente, era a gente ter um conjunto de políticas intersetoriais articuladas e relacionadas, que são as políticas públicas de trabalho relacionadas com a educação, com as de saúde, com as de assistência social, e a gente tem uma política intersetorial nesse sentido, né, para ter um atendimento integral na política. Mas não é isso também hoje que a gente vive, apesar de termos experiências e exercícios, né? Mas não é porque a política deveria ser intersetorial que, por exemplo, o papel da escola no que tange a assistência social, por exemplo, vai até um limite. Né? Porque não é o objetivo dela, o objetivo da assistência social é da política de assistência social. Né? Então, assim, tem tudo isso, e pensar isso a partir dos objetivos é importante, né, gente? Aí, gente, a gente tem os marcos referenciais do projeto político-pedagógico, que é aquelas dimensões que estava falando, né, gente? A gente tem um marco situacional, ou seja, não tem como fazer um planejamento e um projeto, gente, sem pensar a análise da realidade e do diagnóstico da escola e as suas especificidades, né? Então, no projeto tem que discutir onde é que a escola se situa, qual é a história da escola, os diferentes momentos que a escola passou, como é que está a situação de aprovação, reprovação, retenção na escola, a organização da hora-atividade, a organização das atividades pedagógicas conjuntas e de cada disciplina. Tem um marco conceitual, né, gente, dentro do projeto político-pedagógico, que é importante ser debatido, e aqui entra os direitos humanos também, né, que é a concepção de sociedade, educação, escola, conhecimento, avaliação, cidadania, cultura, currículo, né? A forma como a escola vai optar e produzir essa relação de ensino-aprendizagem, né? Hoje, um debate que urge nas escolas, né, que é sim um debate sobre concepção de masculinidade, feminismo, vide os acontecimentos que vem acontecendo aí, né? E, sobretudo, porque a educação, gente, ela não se dá só nos espaços formais, ela também se dá em sociedade. E hoje a gente tem que entender o que é essa ascensão aí dessa discussão do movimento Red Pill, né, gente? Também que entra num processo conservador e que tem aí essa cultura de violência e cultura de estupro em relação às mulheres, né? Tem que ser pensado nisso na nossa sociedade. E as escolas vão ter... Porque a gente vai ver uns dados ali sobre os dados nacionais da educação, gente. E é interessante ver, né? Porque a grande maioria das escolas alega ter projetos relativos à discussão de gênero. Né? Mas será que esses projetos estão acontecendo e como estão acontecendo, né?
E, além disso, gente, tem um marco operacional, né? Que, enfim, quais são as instâncias de decisão da escola, como é que vai ser feita essa formação continuada de recuperação dos conteúdos, avaliação da prática docente, da qualificação dos equipamentos pedagógicos, né? Ou seja, como vai ser esse trabalho administrativo pedagógico da escola. E, inclusive, financeiro, né, gente? A política financeira da escola, né? Como é que ela se dá? Ou como se pretende que ela se dê, né? E a relação que vai se dar com as secretarias de educação, ou no caso das universidades, Ministério do recebimento dos recursos, né? Aí, gente, é o seguinte, vocês vão me dizer, professor, mas cada escola e cada instituição, seja lá em que nível for, básico, médio, superior, não tem autonomia para fazer seu projeto político-pedagógico? Claro que tem. Porém, minimamente, um projeto político-pedagógico, ele tem que constar algumas partes, gente. Isso é o básico. Porque dentro dessa discussão do Plano Nacional, esse é o básico que deve ter num projeto da escola. Ou seja, como foi feito o seu processo de planejamento, a apresentação do projeto, objetivos, qual é a justificativa, a dimensão legal, infraestrutura e planejamento financeiro administrativo, a proposta pedagógica curricular, o plano de trabalho docente, o plano de ação da escola do período que o projeto estiver válido ou for reavaliado, a matriz curricular. Vocês veem, né, gente? Tem vários aspectos até chegar à matriz curricular, né? A avaliação, como é que a escola vai estar se avaliando, como a comunidade escolar vai estar se avaliando, e de quanto em quanto tempo o projeto vai ser avaliado e reavaliado, né? E as referências, né, gente? Então, assim, tem uma estrutura básica para um projeto político-pedagógico que tem que ser considerada, né? E aqui, gente, dentro de cada um desses elementos, e aí vou dizer, gente, por mais que vocês, por exemplo, cada um de nós tenha passado por uma universidade e não tenham ouvido falar desse documento, ou quando ouviram falar, se quando ouviram falar, às vezes não estava naquele momento de prestar atenção nisso, ou não levou em consideração porque a vida estava muito atribulada, ou naquele momento não tinha essa sensibilidade política mesmo, né, gente? No curso superior que fizeram, ou mesmo atuando enquanto educador, educadora numa escola, num curso particular, por aí, enfim, não se ateve a isso, né? Ou muitas vezes nem chegou essa informação, né? Saibam que a gente, de alguma forma, fez parte de um curso que tem um projeto e que consta essa discussão aqui, né? Isso é importante considerar, né? Então, gente, primeira coisa, assim, o projeto político-pedagógico, ele não é só um documento e ele não é um documento neutro. Ele não é simplesmente só um instrumento burocrático, é um instrumento político. Então, ele nasce como um instrumento de democratização num esteio histórico de lutas, como afirmação de autonomia escolar, né? E como espaço de disputa de projetos de sociedade, né, gente? Ou seja, a expressão dos projetos político-pedagógicos também, eles são constituídos num espaço, num processo político e pedagógico de disputa de projetos de sociedade. Então, essa discussão toda sobre projeto político-pedagógico e por que a gente faz ela aqui no curso, tem a ver porque ela é resultado desse processo de redemocratização que a gente viveu e de uma democracia que, a duras penas, com resistências, com movimentos contra, a gente vem construindo, né? E é um campo permanente de disputa política na educação brasileira. É um campo permanente, gente. Até hoje, e vai continuar sendo. E digo mais para quem trabalha em instituição de ensino, gente. Está trabalhando ou está estudando ainda. Claro que no caso da nossa. Já está tendo e está voltando aquele movimento que a gente viveu em 2017, de um debate de uma série de fake news, invasão de salas de aula virtuais, de defesas virtuais, né, por movimentos
por pessoas e movimentos de extrema-direita, ou seja, os ataques à educação estão voltando já com toda a força. E vai ser nesse esteio aí da disputa, né, gente, que a gente vai estar vivendo esse ano. Então, assim, não estou querendo fazer alarmismo, nem apavorar ninguém, porque já estão voltando, mas eu digo isso. Vamos se preparar, gente. E é o que está acontecendo. Por exemplo, na pós-graduação que eu dou aula, que é na pós-graduação em Sociologia, a gente já teve só, na nossa micro-realidade, 2 invasões de defesa. Né? E fora outras aí que estão sendo relatadas, né, gente? Então, gente, dentro disso tudo que foi falado, por que direitos humanos no projeto político-pedagógico? Então, porque além do projeto político-pedagógico não ser neutro, a escola não é neutra. Ela forma sujeitos, produz valores, legitima práticas e define quais vidas importam, inclusive, gente. Né? E por que importam, né? E de que projeto de sociedade a gente está defendendo a partir da escola, da elaboração da escola, do cotidiano da escola e da forma como a escola se organiza. Então, incorporar os direitos humanos ao projeto político-pedagógico, gente, significa reconhecer que educar envolve, né, respeito à dignidade humana, o combate a todas as formas de discriminação e violência, né, a valorização da diversidade social, cultural, étnico-racial, de gênero, territorial. Então, é a valorização da diversidade. Então, a diversidade é algo a ser vivido, desejado, estimulado e inclusivo, né, gente? Diversidade não é para ser problema. Muito pelo contrário, é para ser uma riqueza, né? E a formação para a participação democrática, né, gente? É isso que por isso que a gente debate direitos humanos no projeto político-pedagógico. Seja para fortalecer os direitos humanos e fortalecer o projeto político-pedagógico. E fortalecer, sobretudo, um debate para uma sociedade, inclusive, que valorize as diversidades. Né? Então, direitos humanos ele não é um tema transversal opcional. Ele é, seja pela legislação, seja para as políticas educacionais que se tem, um eixo estruturante do projeto educativo, né, gente? Gente, mas assim, aqui a gente falou muito de princípios e de como as coisas constam na lei, de como poderiam ser, devem ser, como a gente tenta construir, né? Das contradições disso, de alguma forma a gente falou, e cada uma deve estar pensando nos contextos onde já estudou e estuda, ou onde trabalha mesmo, né? Como é que se dão as condições de produção e o que foi ou está sendo viver em meio a um projeto político-pedagógico que às vezes a gente muito sabe, não leu, não sabe onde está, ou muitas vezes super participou, né? E vê as contradições a partir disso. E nisso, gente, tem uma realidade, do qual a gente vivencia e desenvolve esse processo de disputa política e educacional, né? Que é um breve panorama das escolas do Brasil, gente, porque assim, todas as políticas públicas, em tese, apesar disso estar muito descoordenado e principalmente isso começa ali depois do golpe de Estado, no governo Temer, né? Ou principalmente antes, já no governo Dilma II, com a pressão do Congresso sobre o uso das emendas parlamentares, né? Porque seria a partir das produções dos dados do IBGE e, no caso da educação, do censo escolar, a partir dos dados é que deveria se dar a distribuição dos recursos, né? Dos recursos públicos, né? Mas hoje, com a questão das emendas e dessa disputa entre os poderes, isso está um tanto em questão, né? Mas, enfim, só para ter uma ideia, gente. Então, assim, a gente fala em democracia e num projeto político, né? Então, assim, os diretores da rede pública que assumiram a cargo de gestão por qual tipo de acesso? Então, gente, a gente tem que considerar que ainda, pelo menos até 2019, mas agora em 2024, vocês vejam, a gente está ainda com 34%, 35% dos diretores indicados. Não são, ou seja, os diretores que não são eleitos, né, por eleição.
da comunidade escolar. 17% hoje é por processo seletivo qualificado à escolha e nomeação da gestão a encargo dos governos, né? Então, temos aqui 17%. Exclusivamente por processo eleitoral e com participação da comunidade escolar. No Brasil, hoje, a gente tem 24%, né? Ou seja, por eleição a partir da comunidade escolar é 24% hoje, né, gente? Se for pensar. Ou seja, daí a gente pode se perguntar, tá, e os outros 76%, né? Enfim, gente, a democracia ela é uma construção e vocês veem que dificuldade, porque se a gente for pensar, gente, o movimento da educação popular ele ganha propulsão e uma base organizativa no Brasil em 1980. Hoje a gente está em 26, ou seja, esse debate todo, gente, ele ocorre há 46 anos. A gente pode pensar que é muito tempo, mas no tempo história da construção das ideias, da política, do conhecimento, de uma educação de um país, de uma formação social, gente, é pouquíssimo tempo. É quase nada. Considerando, pega o Brasil que tem mais de 500 anos, né? O que são 46 anos? Considerando que a gente foi um país, gente, que até hoje, pelo menos na maioria da sua história, a gente viveu a partir de um país que foi construído pela escravidão, né? A gente tem um constitutivo aí, né, de desigualdade e escravidão estrutural, que forma as estruturas do país. E nisso, claro, entra outras questões aí de violência, racismo estrutural. Então, ou seja, só para a gente ir pensando esse processo, né? O orçamento total do Ministério da Educação e do orçamento do MEC para a educação básica, né, gente? Ou seja, 90% do orçamento que foi empenhado só foi pago 74%, considerando que o nosso investimento na educação é 2,4% do PIB. Né? Sendo que o indicado e o ideal seria 5%. Né? Então, assim, gente, tem aí também um desafio para a operacionalização e dos projetos político-pedagógicos, que é a questão orçamentária, gente. Né? Não tem como só fazer com base em utopia, sonho, um projeto político-pedagógico acontecer. E por mais que tenha iniciativa, mobilização, um super engajamento da comunidade escolar, como tem em algumas escolas pelo Brasil, só isso não mantém, né, gente? Fazendo rifa, vaquinha, isso e aquilo outro, né? E outra coisa, gente, não tem como viabilizar uma política pública sem orçamento. Então, né, a gente lida com essa situação. E ainda num contexto e numa realidade de arcabouço fiscal. Né? Que tem o dinheiro é empenhado, mas ele não é gasto no seu total, porque tem as contenções ao longo do ano para pagar a dívida pública. Né? Aqui, gente, por exemplo, né, novamente, do recurso que chega ao MEC, né? Ao longo do período, né? Vocês vejam, em 2014 e 2015 a gente tinha uma realidade aqui de 228 bilhões, né? E agora aqui a gente está numa realidade de 213. Claro que aqui nesse período de 2020, 2021, no governo Bolsonaro a gente teve essa queda, né? E a gente sabe pelos motivos aos quais isso acontece. Mas aqui, gente, vocês vejam, a gente em 2024 está com um orçamento menor que em 2015. É um fato a se pensar. Outra questão da realidade, gente. Jovens de 19 anos que concluíram o ensino médio por raça e cor. Né? Então, dos brancos, pessoas que se declaram brancas, que concluíram 79%. Das pessoas pretas, 62%. Pardos, 66%. Né? Pessoas ainda, quando se usava essa categoria amarelo,
85%. Bom, e indígenas aqui, né, gente? 32%. Então, ou seja, né? Se a gente ainda. Por que é necessário direitos humanos na escola, né, gente? Tá aí. O dado fala por si só, né? Uma desigualdade. A gente tem ainda uma realidade que a gente tem muito para trabalhar para superar essas desigualdades, né? E discriminações de raça e cor. Na gestão, gente, 89% das escolas declararam que tem projetos de combate à discriminação racial, gênero, orientação social, contra a discriminação de classe, né, de economia social, deficiência e religiosa. Declaram ter, né, gente? Declaram ter esses projetos. Então, também é uma realidade a gente pensar como que esses projetos estão acontecendo, de que forma estão, como declarados, como que estão se dando na realidade, né? As redes municipais que declararam em 2023 ter feito ações de combate ao racismo nas escolas, 96%, né? Declaram ter feito. Aí, gente, entra a importância do que a gente vai conversar no próximo encontro síncrono, da importância dos direitos humanos no projeto político-pedagógico, né? E nas escolas e nas instituições de ensino, né? Então, por exemplo, as matrículas em terras quilombolas, né, como elas vêm ocorrendo e vêm crescendo, os municípios com matrículas em terras quilombolas, que quando a gente fala em direitos humanos na educação, gente, é levar em consideração toda essa diversidade aqui, né? Então, gente, educação em direitos humanos na prática significa que a escola reconhece estudantes como sujeitos de direitos, não como problemas, entende essa diversidade como riqueza e não como obstáculo. E uma riqueza, gente, que a gente não está falando de riqueza monetária, financeira ou de preço, a gente está falando de uma riqueza de valor humano, né? Trabalha conteúdos articulados à realidade social das estudantes, forma para uma cidadania ativa, não para uma obediência passiva, né? Então, por isso que a gente trabalha direitos humanos na educação, nas escolas, e na prática é isso que quem defende os direitos humanos pode e deve estar pensando, né, gente? Estou fechando já aqui, gente, mas, por exemplo, para quem está inserido num contexto escolar, de ensino superior, e vai debater um projeto político-pedagógico, tá? Então, por exemplo, eu fiz uma listinha aqui, tipo eu não gosto desses termos em inglês que a gente fica usando, enfim, mas como se fala por aí, o checklist, né? De itens, porque assim, gente, não é uma receita de bolo, mas tem que considerar, principalmente considerando a LDB, a BNCC, os direitos humanos, se no projeto consta os fundamentos legais e identidade da escola. Então, o PPP explicita o compromisso com a formação humana integral? O documento afirma a educação como um direito de todos e dever do Estado, da família? O PPP referencia explicitamente a LDB? O PPP reconhece os direitos humanos como projeto educativo? Na escola, pelo que diz no artigo 3º da LDB, o PPP prevê gestão democrática? Existem instâncias formais de participação? O conselho escolar, o grêmio, o diretório acadêmico, as assembleias? O PPP descreve mecanismos de transparência e prestação de contas à comunidade escolar? Isso tem que constar no projeto, gente. Isso pelo menos vai ser pedido. Porque, por exemplo, quem está atuando, inclusive, em gestão escolar, já sabe ou saiba que, por exemplo, as secretarias vão cobrar isso, nem que seja pelo menos formalmente, né? Mas por mais que muitas vezes não considerem ou não estão nem aí se isso não for realizado na prática, né? O currículo e a BNCC, né? O currículo, ele está alinhado à BNCC? Isso também é pedido. A Base Nacional Comum está articulada à parte diversificada? O currículo dialoga com a realidade social, cultural e territorial dos estudantes? O PPP explicita o desenvolvimento das competências gerais da BNCC, que é aquele monte de número e códigos e tal? Tem algo que prevê isso?
Aqui, essa lista, gente, ele tem 10 itens, mas hoje eu trouxe só 6 para a gente ir pensando. Depois, se vocês quiserem, eu posso até passar ele inteiro, assim, né? Então, nas práticas pedagógicas, está no projeto político pedagógico as metodologias participativas, as práticas que respeitam o pluralismo de ideias. Está no projeto rejeitar as práticas pedagógicas e discriminatórias. A avaliação da aprendizagem, como é que está, conforme o artigo 24 da LDB. E o que nos cabe, aqui no nosso contexto, né, gente, é a educação em direitos humanos. Então, os direitos humanos aparecem de forma transversal no projeto político-pedagógico. O projeto político-pedagógico prevê ações educativas voltadas à cidadania e cultura de paz. Há diretrizes para enfrentamento ao racismo, machismo, LGBTfobia e bullying. O cotidiano escolar é tratado como espaço educativo em direitos humanos. Pela Política Nacional de Direitos Humanos e pelo que consta na LDB e na própria Base Nacional Curricular Comum, gente, isso tem que estar previsto lá, né? Pelo menos descrito. Agora, a questão são as condições políticas e infraestruturais para a realização disso, né, gente? Em cada contexto educacional, né? Então, gente, voltamos novamente àquele esquema. A gente saiu de pensar esse esquema, porque muitas das coisas que a gente conversou, gente, já encerrando, muitas vezes fica muito abstrato e solto no ar, né, gente? Mas se vocês forem procurar no site do curso de graduação que vocês fizeram, da escola que vocês estudaram, ou da escola ou da instituição que vocês trabalham, ou que o filho e a filha de vocês estudam, né, gente? Tem que estar lá a divulgação do projeto político-pedagógico, que em tese se estrutura a partir dessas dimensões aqui, né? E principalmente, gente, assim, ali colocado, né? O projeto político-pedagógico, ele não é apenas um documento burocrático, né? Ele é um processo de discussão e planejamento da escola, de gerenciamento da escola, de dimensão de como as decisões e como são as ações do dia a dia na escola, e na dimensão pedagógica de como se aprende e ensina na escola. E, sobretudo, os debates de uma sociedade do século XXI e que, no caso, está construindo a sua democracia, né, gente? Então, esse esquema visa facilitar isso também, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês, gente, aqui as referências, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês os slides ali, tá? No módulo da disciplina, tá bom? São 20 horas e 24 minutos, gente. Não sei se alguém tem... Estamos no tempo ainda, viu? Começamos 19h07, 8, né? Então, gente, se tem alguma questão, alguma dúvida por enquanto, algo que vocês queiram manifestar, pode também usar o fórum, tá, gente? Para isso, para abrir uma discussão ali. Quem envia alguma pergunta via chat ou direto ali no fórum, a gente vai estar respondendo. Renildo, considerações, algo a manifestar? Bom, qualquer coisa vocês seguem falando com o Renildo via fórum, e-mail, né? Conforme vai tendo assistência aí. Tá bom, gente? É isso? Gente, a gravação, assim que o sistema renderizar ela vai estar disponível no sistema também, tá bom? Então, para os colegas que não estiveram presentes, avisem que a gravação vai estar disponível. Eu sei que vocês têm o grupo de WhatsApp de vocês, então peçam para os colegas assistir. Vai ajudar muito nas atividades, em especial no questionário e na revisão bibliográfica. Tá bom? E fico à disposição de vocês, tá? É isso? Então, estamos indo para o sextou, galera?
Obrigada, professor. Vamos indo lá, então. Tá bom, gente? Boa noite. Boa Bom noite. final de Obrigada. semana. Tchau, tchau. E fico à disposição de vocês.